Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. E nós estamos aqui dando continuidade aos destaques do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar do versículo 19 do capítulo 1 ainda. Isso é um bom sinal, né? Então você vai aprendendo conosco aqui, porque nós estamos também aprendendo à medida que nós vamos passando esses destaques aqui. Tá bem? Olha, esse versículo 19 é muito interessante. Diz assim, ó. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, João estava tendo uma experiência ali com Jesus, Jesus contando para ele as coisas que já estavam acontecendo, que são, né? E depois as coisas que irão acontecer. Então vamos lá aos destaques. As coisas que tens, né? Os teólogos, na verdade, costumam dividir o livro do Apocalipse em 7 partes. Mas a sabedoria divina o dividiu em apenas 3, que nós concordamos, claro, né? A saber. Veja lá, ó. As coisas que tem visto é a primeira das 3 divisões deste livro e é, sem dúvida, a melhor das 3 partes desse compêndio divino maravilhoso, né? Um capítulo apenas, que é o, né, capítulo 1, também pela pequena duração dos acontecimentos a que se refere. E as que são, olha só, ela se refere à segunda parte do livro, de exposição, né, um pouco mais extensa em conteúdo, que são os capítulos 2 e 3. No que diz respeito ao tempo, é o mais longo período, abrange ensinos para a vida inteira da igreja, desde os primitivos tempos, né, o princípio lá da igreja, e como ter servido durante toda a dispensação da graça até o momento do arrebatamento da igreja. Eu estou dizendo isso porque muitos teólogos dividem o período desses capítulos 2 e 3, né, das 7 igrejas, em 7 fases da igreja durante a fase da terra, durante a dispensação da graça até a volta de Jesus, né, que é o momento do arrebatamento. Né? Aliás, podemos até dividir em 2 partes. A primeira volta, né, que é a volta para o arrebatamento da igreja, e a segunda volta para dar fim na guerra do Armagedon, né? Muito bem. E as que depois destas, ou seja, depois das 2 primeiras, né, hão de acontecer. Então essa terceira parte, essencialmente futurística, ela vai do capítulo 4 ao 22. Porém, os fatos decorrerão com rapidez, com muita rapidez, hein? E as profecias que terão lugar nesse tempo sofrerão uma reação em cadeia e elas vão se cumprir sucessivamente. Se a gente olhar para os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira, elas vão acontecer de forma sucessiva. Tem alguma coisa que pode acontecer ao mesmo tempo entre as taças e as trombetas e as taças. Essa é a defesa de alguns teólogos, né? Mas tudo bem. Porém, mesmo assim, nós devemos observar que esta parte do livro inclui o milênio de Cristo e o estado eterno, hein? Até o dia da eternidade, que está lá citado também em 2 Pedro 3,18. Né? Então, o livro do Apocalipse é o único livro profético, de fato, no Novo Testamento, o livro inteiro, né? Esta é a única iluminação certa que dos acontecimentos atuais e futuros. Essa é a única clareza. Né? Enquanto que o livro de Gênesis, olha só, o livro de Gênesis é o único da Bíblia, dando o começo de todas as coisas da terra, o livro do Apocalipse, no contraponto, ele encerra, né, o livro divino da Bíblia, né, descrevendo a consumação de todas as coisas. E tem muitas coisas que são espelhos, né, do primeiro livro. Né? O último muitos acontecimentos são considerados como espelho dos acontecimentos do primeiro livro, né? Nascimento e criação de todas as coisas e depois consumação de todas essas coisas, tá bem? Então é assim que nós vamos passando para vocês os destaques, dando ênfase naquilo que é interessante. Espero que você tenha gostado e que você possa compartilhar, lembrando, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele.
Ele é aquele que vive e reina para sempre. É o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Estamos aqui para enfatizar sempre quem é o Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima.